Fala pessoal, então na videoaula de hoje nós vamos falar de função afim ou função do primeiro grau. Então, essa função afim ou função do primeiro grau, nós vamos dividir essa nossa videoaula em 5 partes. Primeira parte nós vamos falar da introdução, para compreender um pouco o que é essa nossa função afim. Depois, na segunda parte, o gráfico e a lei de formação. E na terceira parte, o zero da função e análise de crescimento ou decrescimento, saber quando a função cresce ou decresce. O estudo do sinal da função afim na parte 4 e na parte 5 vamos resolver alguns exercícios aplicando o conhecimento que nós obtemos durante a aula. Bom, então vamos começar aqui com a nossa primeira parte, que é a introdução. Introdução, vamos começar com um probleminha, que diz o seguinte: Juliana quer ir de sua casa até o shopping e para isso irá utilizar um transporte por aplicativo. Ao simular o valor da corrida, o aplicativo apresentou um total de R$18. Total R$18 para uma distância de 3 km que ela tem de percorrer. Sabendo que, independente da distância percorrida, é cobrada uma taxa de R$6. Responda: como é que é feito esse cálculo para subter o valor total da corrida e como que a gente pode relacionar essas variáveis que nós temos aqui? A taxa fixa, a distância percorrida, o valor total da corrida e também o valor por quilômetro cobrado. Bom, então aqui, fazer esse cálculo, como que podemos unir? Né? Nós vamos ter o seguinte: o valor total da corrida, ele vai ser o quê? Ele vai depender de uma distância que nós vamos percorrer, mais essa taxa fixa aqui que está sendo cobrada, vamos chamar de taxa fixa, mais uma taxa fixa. E para essa distância que eu estou percorrendo, que a gente está no caso que é o nosso D, né, que é a distância percorrida, nós vamos ter um valor que vai ser cobrado. Vamos chamar aqui de um valor K, né? Então, para fazer essa relação, a gente teria o seguinte: o valor total que nós vamos ter vai ser igual a um valor que eu pago por quilômetro, vezes o que eu vou percorrer, mais essa taxa fixa que está sendo cobrada. Independente da distância que você vai andar, a taxa vai ser cobrada e esse é o valor que você vai ter. Bom, então, o valor total da corrida nós temos aqui, nós temos a distância que ele percorreu, que seria o nosso T, nós temos aqui também a taxa fixa. Aí aqui uma coisa interessante a gente analisar, que é o seguinte: veja, nós temos aqui basicamente duas coisas que vão variar, né? Que é o valor total da corrida e a distância a ser percorrida. A taxa que nós temos, ela vai se manter, não vai ser alterada, e da mesma forma o valor que vai ser cobrado pelo quilômetro, para cada quilômetro, também ele vai ser mantido o mesmo. Então, nesse caso, nós vamos ter essas duas variáveis alterando, né? O valor total e a distância. Aí vem uma pergunta: quem depende de quem, né? Nesse momento a gente vai começar a observar que o valor total ele vai depender da distância percorrida, ou seja, quanto a pessoa for, maior vai ser o valor da sua corrida. Então, eu vou ter uma dependência do valor total, ele depende da distância percorrida. Bom, vamos tentar então relacionar essas variáveis, tentar calcular qual seria o valor da distância do quilômetro, quanto está sendo cobrado por quilômetro. Então, vamos fazer o seguinte: a taxa fixa nós já temos, né? A gente já sabe que isso aqui custa R$6. Independente da distância que for percorrer, será pago R$6. Bom, a distância, nós temos esse D aqui, que seria a nossa variável, duas funções, que seria a variável independente, né? Então, aqui é o nosso D, nós temos, vai ser 3. E o valor total nós também já temos, que vai ser 18. Certo? Então, única variável, única incógnita que nós vamos ficar aqui no fim vai ser eu descobrir quanto que custa cada quilômetro que está sendo rodado, quanto que eu estou pagando por quilômetro que está sendo rodado. Então vamos resolver essa equação e aí a gente vai calcular o valor e vai conseguir relacionar matematicamente esses valores para descobrir, por exemplo, se eu tenho 10 km, eu vou rodar 15 km, se eu rodar 20, qual o valor que seria pago. Tá? Então ficaria assim: 18 é igual a esse valor por quilômetro rodado, quero saber quem é, vezes 3 mais 6. Então aqui a gente vai resolver essa equação, passar o 6 para o outro lado, vamos ter aqui 3K, 12 é igual a 3K
nós vamos ter que K vai ser igual a 12 sobre 3, isso aqui vai ser 4. Ou seja, isso daqui é o valor por quilômetro, né? Então, eu estou pagando R$4 por quilômetro que eu estou rodando. Bom, agora como é que eu vou fazer então? Eu sei que o valor total ele vai depender do valor que eu vou pagar por quilômetro, vai ser 4, né? R$4 por quilômetro, vezes uma distância que eu vou percorrer, que eu não sei quem é, mais uma taxa fixa de R$6. Então, isso daqui vai me dar o valor total da corrida. Bom, então esse será o nosso valor total da corrida. Por exemplo, vamos supor que a gente queira percorrer uma distância, por exemplo aqui, uma distância de 8 quilômetros. Qual vai ser o valor total que eu vou pagar? Veja que o valor total está dependendo da quantidade de quilômetros que eu vou rodar, né? Então, vou substituir nessa nossa forma que encontramos aqui em cima. Aí eu vou ter que o valor total vai ser igual a 4 vezes a quantidade que é 8, mais 6, que é a taxa fixa. E aqui nós vamos chegar que o valor total vai ser 32 mais 6, que será igual a 38. Então, eu vou pagar, se eu vou andar 8 km, o valor total de 38, certo? Então, aqui a primeira coisa que a gente tem, uma variável dependente e uma variável independente, estamos falando de funções, a gente já viu. Outra coisa que nós também já estudamos, que essa variável independente, né, chamamos de x, e a variável dependente nós vamos chamar de y ou f de x. Pronto. Então, vamos definir o que é essa nossa função afim. Bom, uma função afim, aqui a gente vai pegar um número real e vai chegar no número real. Ela vai ser, vou ter dois números reais, A e B, tal que eu vou relacionar eles dessa forma aqui, ó, f de x mais b, para todo AB pertencente aos, tá? Então, exemplos de função afim, né? Aqui a gente tem, primeiro exemplo, 2x mais 1, onde eu tenho o meu A valendo 2, que é quem acompanha o x, e o B valendo 1, que é o que vai estar sozinho. Nesse outro exemplo, nós temos menos x. Veja que o 1 ele não está aparecendo aqui, né? Só tem o menos, não aparece nenhum número, então nesse caso significa que é 1, menos 1. E o b, que é o nosso b. Agora aqui, eu tenho um número que está junto com o x, que é um 4, e o b não aparece. Nesse caso, quando ele não vai aparecer, é 0. Aí tem aqui o exemplo, f de x igual a 2. É uma função afim? A gente vai dizer que isso aqui na verdade, é uma função, vou te falar um caso especial, que é uma função constante, tá? Uma função constante, a gente vai falar um pouquinho mais logo logo. Vai ter uma função constante, tá? Então, de novo aqui, ó, variável. Essa daqui é a nossa variável independente. E aqui nós temos a variável dependente. Tá? Então, variável independente e variável dependente. Bom, como é que eu vou calcular o valor da função afim, né? Então, o valor da função afim, eu vou pegar um ponto x qualquer e vou substituir no local dessa função. Por exemplo, se eu tenho um valor x igual a k, valor qualquer, quando eu fizer a substituição, eu vou calcular aqui a nossa f de k. Então, eu vou ter a vezes o valor de k que eu vou ter mais b.
Por exemplo, aqui, vamos considerar a função afim f de x igual a 2x. Se eu for calcular a f de 2, calcular aqui a f de 2, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou substituir por 2. Então, nós vamos ter o seguinte. F de 2 vai ser igual a 2 vezes. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 2 mais 1. E aqui nós vamos chegar que isso aqui vai ser 4 mais 1, que será igual a 5. Né? Bom, agora eu vou calcular a f de menos 3. Então, vou fazer o seguinte. F, aí no lugar do x eu vou colocar menos 3. Isso daqui vai ser igual a 2 vezes menos 3 mais 1. Bom, 2 vezes menos 3 nós vamos ter menos 6. Mais 1, isso aqui vai ser igual a menos 5. E por fim aqui, a f de 0. Então, quando eu for calcular a f de 0, no lugar do x, eu vou substituir por 0, né? Nós vamos ter 2 vezes 0 mais 1. Então, 2 vezes 0 é 0. 0 mais 1, nós vamos chegar aí. Então, esse é o valor da função no ponto. É o que a gente fez lá no nosso primeiro exemplo. Quero calcular, por exemplo, quantos quilômetros eu rodei? 8 quilômetros. Então, vou substituir no lugar da variável independente esse valor para eu saber qual vai ser o resultado da variável dependente, né? Bom, em alguns casos, a função afim aqui que a gente vai abordar aqui rapidamente. Então, a gente pode ter a função constante, que é aquele caso que nós temos lá. Ou seja, para o caso da função constante aqui, o que vai acontecer? Aqui nós vamos ter a igual a 0, tá? A igual a 0. Depois nós temos a função linear. Bom, a função linear, vejam, que eu não tenho o b. Então, quando eu tenho a função linear, nós vamos ter b igual a 0. E a função identidade é essa mesmo assim, f de x igual a x, tá? Então, quando eu tiver essa função f de x igual a x, é uma função linear, que é chamada de identidade, é um caso particular de função afim. Bom, então, as funções lineares, quando b igual a 0, tem mais uma coisa interessante aqui para elas. O gráfico, né, vamos botar aqui, passa pela origem. O gráfico delas passa pela origem. E a identidade também, ó, b é igual a 0, mas ela não deixa de ser uma função especial de linear também. Bom, então essa é a primeira parte da nossa aula. Bom, então essa é a nossa primeira parte. Aí no próximo vídeo vamos continuar na segunda parte, que vai ser gráfico e cálculo da lei de formação.